Finalmente, eu chamo a julgamento o RHC 168319, com voto vista a ser apresentado pelo ministro Rogério Schietti. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, aqui nós temos um caso bem interessante em que, infelizmente, eu não consegui trazer o voto vista antes da aposentadoria da ministra Laurita Vaz, e para que pudéssemos estabelecer um debate mais amplo. A questão aqui diz respeito ao horário de cumprimento de mandado de busca domiciliar, em que a eminente ministra Laurita Vaz considerou que seria válida a tal diligência que ocorreu entre as 5 horas e 25 minutos da madrugada, aqui no imóvel, né, onde foi feita a busca, no contexto de uma Operação Argentari, em que se apuravam crimes previstos nos artigos 171 caput e 288, também caput do Código Penal, e artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.613, de 98. A questão aqui, senhor presidente, diz respeito a exatamente ser válida a diligência que, mediante mandado, é cumprida dentro de uma residência antes do amanhecer, antes do alvorecer. E aqui os fatos são incontroversos, porque houve uma câmera de segurança no imóvel registrando o ingresso no domicílio às 5 horas e 25 minutos, e também está demonstrado que, na cidade onde se deu este cumprimento da busca e apreensão domiciliar, o sol nasceu às 7 horas e 4 minutos da manhã, ou seja, 90 minutos após a efetivação da diligência. E eu estou pedindo vênia à eminente relatora para divergir do seu entendimento e acompanhar o que postula a defesa. O artigo 245, caput do Código de Processo Penal, densificando o comando do artigo 5º, inciso 11 da Constituição, estabelece que as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite. E a interpretação desses dispositivos sempre gerou intensa celeuma, né, no que diz respeito ao que é dia, o que é noite. Aqui eu trago a doutrina que reproduz essa divergência de entendimentos. Veio a Lei 13.869, de 2019, cujo artigo 22, inciso 3º, deu origem a uma nova corrente, ou pelo menos foi encampada uma corrente que foi encampada pela eminente relatora, no sentido de que, ao tipificar como crime de abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar entre 21 horas da noite e 5 horas da manhã, o legislador haveria implicitamente regulamentado o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, para definir como dia o período entre 5 horas da manhã e 21 horas da noite. Eu peço vênia para divergir dessa compreensão pelos fundamentos que passo a expor. Não pretendo aqui questionar a constitucionalidade deste artigo de lei, que foi recentemente introduzido, né, artigo 22, inciso 3º da Lei 13.869, mas tão somente interpretar o seu significado de forma que me parece mais adequada e consentânea com toda a normativa legal e jurisprudencial que circunda a matéria. O que ocorreu, ao meu sentir, foi apenas a criminalização de uma conduta que representa violação tão significativa da proteção constitucional do domicílio a ponto de justificar a incidência excepcional do direito penal contra aqueles que a praticarem. É necessário lembrar a propósito que, sob a égide do princípio de intervenção mínima, a ação penal tem natureza sempre subsidiária, e o direito penal é a última entre todas as medidas protetoras que devem ser consideradas. É dizer que somente pode intervir quando falhem outros meios de solução
social do problema. O direito penal, portanto, é a última ratio na dicção, por exemplo, de Klaus Roxin. A lei de abuso de autoridade, ela própria, é repleta de exemplos que corroboram a assertiva de que o fato de o cumprimento do mandado de busca ocorrer entre 21 e 5 horas foi criminalizado, mas não significa que a realização da diligência em qualquer outro horário seja plenamente lícita e possa valer como prova nos outros ramos do direito. Extrai-se do dispositivo que, se a desconformidade for manifesta, pode haver crime, mas, mesmo se não o for, continua ilegal e passível de relaxamento a decisão que decreta medida de privação de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. Isso eu me refiro ao artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que tipifica a conduta de decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pode-se pensar, igualmente, na conduta do magistrado que realiza o interrogatório do acusado sem adverti-lo do direito ao silêncio. Esse fato, embora ilegal e gerador de nulidade da prova colhida, não chega a ser criminoso. Só o será na hipótese excepcional prevista no artigo 15, parágrafo único, inciso 1 da Lei de Abuso de Autoridade, consistente em prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Isto é, caso o réu manifeste a intenção de permanecer em silêncio. Em todas essas hipóteses, o desrespeito à lei é excepcionalmente criminalizado por ser excessivo, mas isso não significa que seja totalmente lícito perante as demais esferas jurídicas descumprir a lei de maneiras mais brandas. Assim, no meu entender, continua sendo ilegal e sujeito à sanção de nulidade, embora não configure crime de abuso de autoridade, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar durante a noite, por violação dos artigos 245 do CPP e 5º inciso 11 da Constituição, mesmo que fora do período de 21 horas às 5 da manhã. Ressalto, neste ponto, desconhecer a existência de cidade brasileira em que, por exemplo, às 20h59 ainda não haja anoitecido, a corroborar a tese de que o artigo 22, inciso 3º da Lei 13.869 não regulamentou os conceitos de dia e de noite, mas apenas criminalizou uma conduta cuja violação à proteção domiciliar é tão grave que legitima a incidência do direito penal. É pertinente ainda traçar um paralelo com a interpretação que este Superior Tribunal tem dado à majorante prevista no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal, que aumenta a pena no repouso noturno, quando o crime é praticado durante o repouso noturno. A expressão repouso noturno tem significado ainda mais restritivo que o termo noite, porquanto nem todo o período noturno é necessariamente de repouso, palavra cujo significado literal se relaciona usualmente aos horários mais tardios, em que as pessoas estão em efetivo descanso e exercendo menor vigilância sobre seus bens. Aplicando essa distinção, no julgamento do tema número 1144, dos recursos repetitivos, este Tribunal Superior assentou a necessidade de que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso. Isto é, além de ser noite, deve também haver uma situação de repouso. Trago aqui jurisprudência e digo, mesmo assim, inclusive depois da vigência da Lei 13.869, esta Corte tem admitido a incidência da majorante em horários que se situam entre 5 e 21 horas, nos quais, segundo a proposta da eminente relatora, já haveria dia, ilustrativamente. Ou seja, se alguém for processado por praticar furto às 5h30, incidirá a causa de aumento de pena, porque é um período de repouso noturno. E nós estamos ainda com essa compreensão, porque fazemos a distinção entre esta causa de aumento, o repouso noturno, e o horário de cumprimento de penas. Imagine-se um indivíduo que pratica um furto, portanto, às 5h10 em uma residência na qual os moradores estejam dormindo. Haverá a majorante, né? Mas vamos imaginar uma situação, como admitir
que o acusado responda por furto majorado pelo repouso noturno, porque praticou o crime às 5 horas e 10 minutos, e ao mesmo tempo, legitimar o ingresso no domicílio dele também às 5 horas e 10 minutos, para procurar, por exemplo, provas do furto que ele cometeu, sob o argumento de que já era dia. Ora, não se pode considerar que o mesmo horário é noturno para aumentar a pena imposta contra o indivíduo que pratica um furto, mas tomá-lo como diurno para autorizar o cumprimento de mandado de busca em sua residência. Então, por coerência, penso que, se admitirmos que é possível o cumprimento de mandado de busca e apreensão das 5 às 21 horas, o que não me parece adequado, então, no mínimo, também deveremos passar a afastar a majorante do repouso noturno nos furtos praticados dentro deste intervalo. Eu trago aqui ainda em corroboração, em auxílio, como um diálogo de fontes e de cortes, uma importante decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Valência Campos e outros versus Bolívia, julgado em outubro de 2022, em que o tema da temeridade do ingresso domiciliar em período noturno foi abordado com especial destaque. Em voto concorrente para a condenação do Estado boliviano por violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, o juiz brasileiro, Dr. Rodrigo Mundrovich, e a juíza Nancy Hernandes Lopes pontuaram que, aspas, em função do horário, o período é mais propício que o diurno para a perpetração de violações de direitos humanos, haja vista a diminuição da circulação de pessoas e a redução da possibilidade de socorro ou da presença de testemunhas. Tais condições são comprovadamente propícias para práticas de abuso de autoridade em operações estatais. Acrescentaram que, no período noturno, são desenvolvidas as atividades familiares, de caráter mais íntimo, de forma que a violação do domicílio por autoridades policiais neste horário produz maior ansiedade sobre os moradores e se revela ainda mais ameaçadora. Aduziu ainda que os efeitos negativos das invasões domiciliares são especialmente nefastos sobre grupos vulneráveis, como mulheres, crianças e adolescentes. E, no que tange às mulheres, uma das formas em que foi vulnerabilizada, em que tal vulnerabilidade se evidencia, é no risco acentuado de violência, incluindo a violência de caráter sexual. O tribunal assentou, reproduzindo as palavras de uma das peritas ouvidas no julgamento, que o lar é o lugar onde se exercem os papéis de cuidado por excelência, e esses papéis têm sido desempenhados historicamente, sobretudo pelas mulheres. Dessa forma, se torna necessário que, na execução das incursões domiciliares, se incorpore uma perspectiva de gênero. Na mesma linha, em relação às crianças e adolescentes, o voto concorrente apontou que, aspas, a vulnerabilidade dos menores se intensifica, tendo em vista o rompimento da sensação de proteção do lar e do testemunho da detenção dos adultos, com os quais nutrem relações afetivas e de confiança. Razão pela qual destaca o imperativo de se buscar, na maior medida possível, realizar as operações policiais, se necessários e amparados pela legalidade, durante o dia, quando os impactos aos menores podem ser mitigados. E conclui dizendo que as invasões policiais noturnas se afiguram incompatíveis com a Convenção e com os estándares desta Corte, sendo admissíveis tão somente em situações absolutamente excepcionais e mediante motivação reforçada que justifique as razões pelas quais não se pode realizar a diligência no horário diurno. Aqui, no caso concreto, como mencionei, a Corte de origem rechaçou a pretensão defensiva com base em 3 argumentos. Primeiro, que houve consentimento do acusado para que a busca se realizasse naquele horário. Segundo, o boletim de ocorrência, que teria fé pública, atesta que a busca se iniciou às 6 horas. E terceiro, depois da entrada em vigor da Lei 13.869, passou a ser válido o cumprimento do mandado de busca entre 5 e 21 horas. No tocante ao primeiro argumento, senhores ministros, pontuo que, embora o juízo singular haja mencionado que, segundo os policiais, o réu não ofereceu resistência e franqueou a entrada no domicílio, não há nenhuma prova do referido consentimento. Pelo contrário, o acusado refutou veementemente essa alegação
E as imagens da câmera de segurança da casa juntada pela defesa demonstram que, na verdade, ele só teve contato com os policiais quando eles já haviam entrado no imóvel pelo portão da garagem e estavam na porta da sala de estar da residência, em grande número e fortemente armados. As filmagens apontam ainda que a esposa do acusado colocou as mãos para cima quando os policiais entraram na sala, a reforçar que estava acuada e não tinha a menor condição de impedir o ingresso que já havia ocorrido, sobretudo diante da apresentação de uma ordem judicial de busca, a qual inviabilizava qualquer resquício de possibilidade concreta de oposição. Da mesma forma, não se sustenta o argumento de que a busca se iniciou às 6 horas, por ser este o horário constante do boletim de ocorrência, uma vez que tal informação é desmentida pelo horário indicado nas câmeras de segurança da residência e pelo laudo técnico juntado pela defesa sobre as referidas imagens que apontam ter o ingresso no imóvel ocorrido por volta de 5 horas e 30 minutos. Chama atenção nesse ponto para o fato de que as imagens evidenciam que ainda estava totalmente escuro no local àquela hora, tanto que os policiais tiveram que usar lanternas para realizar a diligência, de modo que nem pelo critério físico-astronômico, nem pelo critério cronológico, a medida poderia ser considerada válida. E, por fim, quanto ao último fundamento, conforme procurei demonstrar no tópico anterior, o artigo 22, inciso 3º da Lei 13.869 de 2019, não torna válido o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em qualquer horário situado entre 5 e 21 horas. No caso, aliás, nenhum motivo havia para que não se aguardasse, no mínimo, até às 6 horas para o início do cumprimento da diligência. Então, por todos esses fatores, me parece ser de rigor, com todas as vênias do pensamento em sentido contrário, o reconhecimento da invalidade das provas colhidas com base na busca e apreensão realizada na residência do acusado, bem como de todas as provas delas derivadas. Isso não acarreta necessariamente, eminentes pares, como pretende a defesa, a anulação da decisão de recebimento da denúncia, uma vez que, ao menos do que é possível aferir, nos limites da cognição deste recurso em habeas corpus, a inicial acusatória não foi oferecida com base apenas nas provas colhidas na busca e apreensão realizada na casa do recorrente, o que deverá ser, porém, analisado em maior profundidade pelo juízo singular, depois de descartar as provas aqui reconhecidas como ilícitas, se for este, evidentemente, o entendimento da turma. Então, à vista do exposto, com a devida vênia, divirjo da eminente relatora e concedo parcialmente a ordem para reconhecer a nulidade das provas colhidas com base na busca e apreensão efetuada na residência do acusado, bem como de todas as provas delas derivadas, as quais deverão ser desentranhadas dos autos. É o voto, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Antônio Saldanha. Acompanho, presidente, a divergência. Ministro Jesuíno Rissato. O ministro Teodoro não participou do julgamento. Então, o ministro Jesuíno Rissato. Eu acompanho a divergência. Então, a turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental nos termos do voto do ministro Rogério Schietti, que será o relator para o acórdão.